Pessoal, estamos nos aproximando do 7 de setembro, onde vamos comemorar a nossa independência, a independência do Brasil. Vamos lá? Pessoal, então nessa semana onde nós vamos comemorar a independência do Brasil, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da nossa liberdade. Vocês sabem que eu tive a oportunidade de servir como missionário da minha igreja no Rio de Janeiro, de 2004 a 2006. Já faz um bom tempo. E eu tive 2 anos no Rio de Janeiro. Desses 2 anos eu trabalhei 11 meses na favela, na favela Cidade de Deus. E sempre quando eu estou pensando sobre essa missão, sobre esse serviço voluntário que eu fiz, sempre quando eu estou contando sobre essa aventura para as pessoas, eu sempre lembro da nossa liberdade, da liberdade que a gente tem de ir e vir, da liberdade que a gente tem de praticar uma religião, toda a liberdade que a gente tem na vida, a liberdade de pensar e de fazer todas aquelas coisas que a gente gosta e que pode fazer. Ali no Rio de Janeiro, a gente tem visto ultimamente as coisas que têm acontecido ali e eles não têm toda essa liberdade que a gente tem aqui, pessoal. Nós temos uma liberdade que temos que valorizar cada dia. E pensando sobre liberdade, eu estava lembrando de uma série que a gente olhou no Netflix, a minha esposa e eu, The Crown, A Coroa. Conta a história da Rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, mas a série começa contando sobre o pai dela, o rei George VI. E é bem interessante, agora parece que está para sair uma segunda edição, e vocês sabem que teve uma parte da série onde mostra que ela como rainha, eles começam a perceber que a confiança dos países que fazem parte da Grã-Bretanha, eles começam a perder a confiança desses países. Então a rainha Elizabeth, ela teve uma ideia. Não era muito comum ela sair e viajar pelos outros países, mas ela pensou o seguinte: eu vou ir visitar todos esses países e me relacionar com os presidentes desses países e eu vou conquistar novamente a confiança deles. E aí começou uma viagem por todos os países da Grã-Bretanha, que faziam parte da Grã-Bretanha, que tinham como rainha a Rainha Elizabeth na Inglaterra. E ela levou junto com ela o marido dela, Duque de Edimburgo, Felipe de Edimburgo. Esse é o nome dele, né? Duque de Edimburgo, Felipe de Edimburgo. E ele acompanhou a Rainha Elizabeth, acompanhou a sua esposa por vários países. Tinha alguns lugares, alguns países que era perigoso e não era recomendado que eles passassem por ali. E Felipe disse para ela que nesses lugares ela não ia passar. E teve uma ocasião onde eles estavam indo de navio, nos navios, né? Eram 16 destroy protegendo ela. E nesse momento o príncipe disse para ela que ela não ia passar nesses lugares, em determinados lugares que era muito perigoso, países que era muito perigoso. E ela olhou para o marido dela e disse assim: a coroa está sobre a minha cabeça e nós vamos passar. Eu achei muito interessante isso aí, pessoal, porque às vezes a gente deixa outras pessoas tirarem a coroa da nossa cabeça. Às vezes a gente deixa as situações da vida tirarem a coroa que está sobre a nossa cabeça. E ela tomou a decisão, ela disse: a coroa está sobre a minha cabeça e nós vamos passar. E passaram, e não aconteceu nada. E às vezes a gente deixa o medo, às vezes a gente deixa as emoções negativas tirar a coroa da nossa cabeça. Pessoal, todos nós temos essa coroa sobre a nossa cabeça e nós não podemos deixar a vida, os acontecimentos, as pessoas negativas, pessimistas, tirar a coroa da nossa cabeça. Nem que a gente tem que dizer a mesma coisa que a rainha disse: a coroa está sobre a minha cabeça e eu vou decidir. Somos nós que temos que decidir. E a gente tem essa liberdade. Nós temos uma liberdade aqui que tem lugares que não existe essa liberdade, pessoal, como por exemplo no Rio de Janeiro. Então, já que nós estamos entrando numa semana pátria, uma semana
aonde nós temos que aflorar o nosso patriotismo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa liberdade que todos nós temos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós já estamos com 309 inscritos, já passamos dos 300, rumo aos 400, mas a nossa meta é 1000. Então, pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma força e manda um abraço para vocês. Uma boa Semana da Pátria. Tchau, tchau.